bem-vindo a mais um episódio do Sioncast. O meu nome é Kelly e eu sou aluna da Escola Davi, a escola de adoração aqui da Jocum Sion. Essa semana nós tivemos aula com a Larissa Assis. Ela está falando com a gente sobre a teologia bíblica da arte. Larissa, bem-vinda, obrigada por estar aqui essa semana, por ter aceito o convite. E se apresenta pra gente. Fala sobre o seu ministério, sobre o que você tem vivido com Jesus. Gente, prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Larissa, né? Como ela disse, eu sou mineira, mas eu vivo no Paraná. Vim fazer minha TED de 2021 e desde então, né, eu permaneci na missão integral. Hoje eu lidero, né, o Louvor e Preset da base, Kings Kids, e o meu ministério ele está aí nessas duas vertentes, que é o louvor e a adoração e também a nova geração. E também cantando, fazendo músicas, louvando ao Senhor, adorando a Jesus. Estamos aí. Que legal, Larissa. Eu queria que você compartilhasse como que foi para você o entendimento, sabe, do seu chamado missionário. Você falou, né, que já vem de um contexto musical, que entendeu de vir para a missão, e como que foi essa convergência do seu chamado missionário e a arte, sobre a música na sua vida ministerialmente? Eu percebo Deus ele conduzindo mesmo no decorrer da história. Eu toco desde a infância, minha família tem muitas pessoas que tocam, inclusive meu pai era líder de louvor da igreja, então eu ficava lá rondando nos ensaios, batucando no banco. Então desde os meus 8 anos de idade, a bateria foi o primeiro instrumento que eu toquei. E aí eu tô ali naquele mundinho, né, conjuntinho na igreja, cantando. Depois já comecei a montar a minha bandinha e a gente tocava, e eu fui crescendo, aprendendo outros instrumentos. Depois, com o tempo, eu já estava dando aula, porque Deus me permitiu fazer isso. E como, né, você falou, a gente cresce num lar cristão, e eu sempre conto essa história. A minha tia, ela era secretária de missões da igreja. Então, da igreja batista, a junta, né, da batista mandava sempre um material. E eu sempre vivia na casa dela, então eu assistia os vídeos e eu ficava assim, eu quero ser missionária, eu quero falar em outras línguas. E isso sempre ardeu no meu coração, mas eu tive que primeiro estudar, a mentalidade do meu pai era essa, né? Que você tem que estudar, tem que ter estabilidade. Eu obedeci, eu fui, mas em toda a minha trajetória, eu sempre vi Deus construindo isso no meu coração, né? Por mais que o período da faculdade foi um lugar onde eu pude fluir muito no espírito, foi quando eu comecei a compor minhas músicas, né? Desenvolvi o relacionamento com o Espírito Santo. Então, eu não consigo separar as coisas. Deus, como ele é muito intencional, eu sempre vi ele conduzindo isso, né? Utilizando o louvor e a adoração para falar sobre quem ele é e também para que eu pudesse me aproximar dele. Então, e aí eu fui crescendo, acabei fazendo seminário, mas eu entendi no tempo, né, oportuno. Estou meditando em Zacarias, só tá vindo palavra de tempo oportuno para mim. Mas Deus, ele ardeu mesmo de uma maneira forte, tipo assim, é agora. E aí eu encerrei esse ciclo dentro da igreja local, vim para Jocum, queimei as carroças e vou passar o resto da minha vida fazendo isso. Amém. E agora falando um pouquinho sobre a nossa semana de aula, foi muito rico, coisas preciosas que Deus compartilhou com a gente. E eu queria que a gente começasse contando e conversando um pouquinho sobre, já que o nosso tema é a teologia bíblica da arte, um nome bonito, chique. E você comentou com a gente sobre a origem da arte, dos fundamentos, de onde que a gente aprende o que é belo, de onde que vem esse senso mesmo nosso de entender a beleza da natureza, das coisas, mas algo que já existe no nosso coração, a gente sabe fazer esse julgamento, mas como que, olhando para esse olhar bíblico, né, para a questão
de enxergar Deus na beleza de todas as coisas e o olhar dele a respeito também da arte. O que você pode compartilhar? Então, eu tenho uma frase que você ouviu a semana inteira eu falar sobre os padrões bíblicos, sobre a gente observar os apontamentos da palavra de Deus. Primeiro eu abri um parêntese, porque que é legal a gente pensar em teologia bíblica da arte. É porque a palavra de Deus, né, ela traz para a gente o significado, né, nas escrituras para todas as coisas. Porque o padrão que a gente vai encontrar é que todas as coisas elas têm origem em Deus. Né? Na aula nós pegamos uns 7 exemplos, Colossenses, João 1 fala, né, que no início era a palavra era Deus, a palavra estava com Deus, e fala que sem ele nada do que existe seria criado. E existem outros muitos textos que fazem esse apontamento que todas as coisas existem a partir de Deus. Então o que a gente entende é que quando Deus fez, né, a criação, quando ele criou todas as coisas, ele tornou palpável a criatividade dele, a partir que estava no coração dele. A gente falou um pouquinho sobre aquele padrão, né, da mente de Deus, e aí por meio da palavra de Deus todas as coisas vieram a existir, e aí nós conseguimos ver, isso faz parte da nossa realidade. Então, a palavra de Deus, ela é o parâmetro para definir todas as coisas para a nossa vida. Não há nenhum assunto que nós não vamos achar na palavra de Deus. E quando a gente entende a arte, quando a gente vê a beleza daquilo que Deus criou, né, porque a arte e a beleza, ela faz parte do caráter de Deus, e aí ele traz isso por meio da palavra dele, começa a surgir montanhas, árvores, cachoeiras, todas as coisas, e nós podemos contemplar a beleza, nós temos um padrão de arte a partir daquilo que Deus trouxe à existência. Então, assim, basicamente é uma aula inteira, né? Mas para resumir numa frase, basicamente é entendendo isso, que todas as coisas elas têm origem e significado a partir de Deus. E algo maravilhoso que eu estive pensando é que Deus compartilhou com a gente essa habilidade de também co-criar com ele, Sim. de trazer à existência, né, coisas novas, diferentes. E você como artista, como compositora, musicista, como que você enxerga Deus, essa revelação de Deus, como é co-criar com Deus, como que é fazer uma arte que manifesta toda essa beleza, que manifesta toda essa revelação progressiva sobre quem Deus é. Isso, aí nós estamos falando da espiritualidade do artista. A partir do momento que Deus nos forma, ele sopra, né, o Espírito dele sobre nós, o Espírito Santo é o meio pelo qual nós conseguimos ter uma conexão perfeita com Deus, buscar comunhão com Deus, e a partir desse relacionamento com ele, né, trazer a existência, tornar conhecido, por exemplo, os cânticos espirituais, é aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca no nosso coração, e nós podemos erguer a nossa voz e testemunhar daquilo que o Espírito quer comunicar com as pessoas. Então, assim, as minhas canções, elas nascem do meu relacionamento com Deus, né? O Jimmy, ele fala muito, é uma frase em Jocum muito conhecida, né? De que o melhor que nós podemos oferecer para as nações é o resultado, é o fruto do nosso relacionamento com Deus. E eu tenho buscado viver isso na área da música. À medida que eu vou meditando na palavra de Deus, que Deus vai se revelando para o meu coração, eu quero cantar sobre quem Ele é. Eu quero dar uma resposta diante da beleza de Deus. Então isso flui, né, a partir desse Espírito que torna Deus conhecido, que me permite ver o Senhor e que me capacita a dar palavras que vão dignificar Ele, que correspondam à dignidade de Deus. Então, é um privilégio muito grande, muito mais do que isso. É uma responsabilidade e um convite da parte de Deus. Eu creio que Deus,
Ele quer levantar artistas para que no pleno relacionamento com Deus possam fluir no Espírito Santo e por meio da nossa arte, por meio da habilidade, os nossos dons e talentos que Deus compartilhou conosco, nós vamos falar dos feitos do Senhor, nós vamos falar quem Ele é e torná-lo conhecido. Ai, Larissa, você falou sobre crianças. Como que essa capacidade, elas têm também lugar nessa participação da criação, de ouvir a Deus? Como que seria para uma criança se envolver também? É interessante essa pergunta, porque hoje eu estou aqui numa escola falando com adultos, mas tudo isso que Deus tem comunicado comigo, isso tudo nasceu num ambiente de King's Kids, né, que é o ministério que a gente discipula as crianças. Então Deus começou a me dar canções e a partir disso Ele começou a trazer fundamentos mesmo, me ensinar na palavra sobre o que estava acontecendo. E o primeiro ambiente que eu coloquei isso em prática foi no King's Kids, por meio das nossas oficinas, oficinas de memorização de versículo, onde nós apontamos para as crianças olharem para Deus, ouvirem a voz de Deus, e aí a gente começa a meditar e a compor músicas para o Senhor. Então, a primeira música que a gente escreveu foi a Salmo 119, 105, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E aí eu lembro que eu dividi a sala, era uma memorização bíblica, a gente tinha 1 hora só, menos de 1 hora para poder escrever uma música. E aí, quando eu me vi assim, parada na sala de aula, com aquele tanto de criança, falei, meu Deus, o que eu arrumei? De repente, uma criança do meu grupo virou e falou assim, tia, e se a gente cantasse a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos? Aí eu falei, yes, tá funcionando. E essa é a visão de King's Kids, né? O Del Kaufman, ele foi fazer os princípios com as crianças, então nós entendemos que as crianças, elas têm capacidade espiritual, elas ouvem a voz de Deus, elas podem receber o evangelho na infância e elas podem participar, né, da grande comissão, pregar o evangelho e serem usadas por Deus. Então, assim, todas as vezes, inclusive, que eu vou fazer isso com adulto, eu brinco, falei, gente, nós fazemos isso com crianças, vocês são capazes, porque elas são capazes. Então, tudo que eu tenho falado sobre composição bíblica, sobre adoração, como resultado do nosso relacionamento com a palavra, o primeiro lugar em que a gente pôde viver a plenitude disso foram nas campanhas de King's Kids, ensinando as crianças, e desde lá até aqui, Deus tem nos dado lindas canções, e todas as vezes que as crianças cantam, elas absorvem mesmo, elas não muito mais do que memorizar, mas elas internalizam a palavra de Deus, o que a gente chama da palavra viva, né, no coração delas. Então, é um tesouro para nós isso, e a gente quer continuar no nome de Jesus para todas as gerações. Amém. E é bem interessante, né, como que a música discipula. Você compartilhou bastante com a gente sobre isso essa semana, e queria que você compartilhasse também sobre essa questão, tem a composição bíblica, de que a criança é capaz, sim, de ouvir a voz de Deus, e sobre essa parte do discipular, como que é dentro do contexto, né, missionário, de fazer Deus conhecido entre as nações, como que a canção, como que a música tem impactado os lugares, as pessoas, as crianças, pelos lugares que você tem passado? Uma coisa legal que Deus tem feito é que Ele me dá a experiência, mas Ele também me dá o fundamento. Então eu vou te falar o fundamento. Um projeto meu na PMCA, que é a Escola de Princípios do Ministério com Crianças e Adolescentes, Deus me deu um material de musicalização bíblica. E dentro desse material, o Senhor me deu a base bíblica, porque tanto em Colossenses quanto em Deuteronômio também, nós vemos que Deus incentivava o povo
a compor música para que as próximas gerações conhecessem quem era o Senhor e os feitos do Senhor. Então eles escreviam canções para poder lembrar de quem Deus é, para lembrar das promessas de Deus. O próprio livro de Salmos, né, um enorme acervo sobre isso, e Colossenses também fala para que a palavra abunde no meio do povo, que eles escrevessem canções e cantassem sobre quem Deus era. Então esse é o fundamento. Quanto mais a gente canta a palavra de Deus, é como você o meditar, o ruminar que a Bíblia fala. Então, nós temos utilizado essa maneira criativa para gerar engajamento no coração das crianças e dos povos, não necessariamente só crianças, mas quando você chega no meio de um povo que eles não conhecem a palavra de Deus, mas são povos, por exemplo, de oralidade, né? Deus tem me chamado para o sudeste da Ásia, que é um povo de oralidade, então tudo para eles é música, eles amam música. E aí uma experiência que eu compartilhei com vocês nessa semana foi sobre a experiência no Timor, né? Que nós usamos algo que nós fazemos nas nossas campanhas de King's Kids. Nós pegamos o versículo, a gente colocou melodia e também colocamos uma dança com as características daquele povo. Então a gente observou a maneira que eles gostam de dançar, a gente via eles cantando e dançando o tempo inteiro. E aí uma experiência que nós tivemos que marcou muito meu coração foi quando nós fizemos uma música dos de Lucas 19, que fala que o Filho do Homem veio, né, para libertar. E aí nós ensinamos para as crianças, colocamos melodia e a gente tinha o nosso trabalho diário com elas lá. Só que nos tempos, por exemplo, em que a gente estava fazendo manutenção, né, que as portas da base não se abriam, elas ficavam lá na comunidade. Barraredo é o meio do mato, no meio do nada. Um dia a gente estava arrumando a cerca e aí eu comecei a ouvir as crianças. Do lado da base era a escola. Então elas estavam na escola no horário do intervalo cantando o que a gente estava ensinando para elas. Só que pensa, no meio da mata, no meio do nada, de repente na língua daquele povo, Deus estava usando as crianças para anunciar a mensagem. O Filho do Homem veio para libertar. O Filho do Homem veio. E o Senhor chamou minha atenção para isso, porque inicialmente eu só falei assim, nossa, que legal, está cantando o que a gente está ensinando. Mas Deus falou comigo, não é só sobre o que vocês estão ensinando, não é só música, elas estão declarando a vinda de Jesus, a vinda do Messias para libertá-los. Deus estava usando a boca daquelas crianças para declarar outra coisa sobre aquele ambiente. Um ambiente animista, que ainda faz sacrifícios de animal, um ambiente com muito ocultismo, mas naquele momento os céus daquele lugar estavam proclamando por meio da voz das crianças que estava ecoando no meio da floresta, Jesus, o Filho do Homem, ele veio para libertar o que está perdido. Então, assim, nossa, isso foi muito poderoso, um privilégio muito grande poder fazer parte disso. E outros, muitos testemunhos nesse sentido também. Muito lindo que a mensagem do reino sendo trazida para dentro daquela cultura. A gente aprendeu sobre aquela palavra chique, né? Bonita, etnodoxologia. Isso. E sobre Deus valorizar a cultura de um povo, valorizar a arte que já existe em um lugar, mas trazer uma redenção para aquilo. E eu aprendi com você isso, essa questão da música ser esse meio pelo qual Deus consegue alcançar povoados distantes, ser um meio de discipular o coração, né, das crianças, que consequentemente vão ecoando isso pelas comunidades e assim até os confins da terra, né? Então, acho muito valioso trazer esse entendimento, né, tanto para quem está assistindo a gente, quanto outros missionários ao redor do mundo, essa visão de Deus, de querer redimir e não a cultura, e não da gente chegar num lugar e querer
ser aqueles que levam a nossa visão, que levam só a nossa perspectiva sobre adoração, principalmente, sobre o que é o plano de Deus, mas essa responsabilidade também de zelar por aquilo, por aquela terra, zelar por aquela cultura daquele povo. Sobre essa parte da etnodoxologia, sim, o que você pode compartilhar um pouco mais? Só assim, esclarecendo, muito mais do que Deus valorizar, porque como Ele é a fonte, a matéria-prima de todas as coisas, não é uma questão de Deus valorizar, Ele colocou características específicas em cada povo para que Ele revele a sua glória. E nós, quando nós chegamos no meio desses povos, nós precisamos identificar isso e integrar isso para que eles possam, da maneira que Deus formou eles, glorificar o Senhor. Né? A base bíblica mais linda para mim, e puxando uma sardinha para minha música, é Apocalipse 7, que diz que diante do trono de Deus estarão pessoas, né? Fala assim sobre uma multidão que não se podia contar, de povos, de tribos, línguas e nações, diante, exaltando ao Cordeiro de Deus. Então, o que vai haver, né? Essa profecia fala sobre uma realidade mesmo que Deus tem para todos os povos, é que todos nós estaremos juntos adorando ao Senhor. Por mais que sejam diversas culturas, mas todas essas expressões serão expressões para louvar e dignificar o Cordeiro, né, que foi morto, para que todos nós pudéssemos fazer parte dessa visão. Então, a etnodoxologia, etno de povos, doxa de glória, e o logia do estudo é o fato da gente observar essas características que Deus colocou em cada povo, né? As expressões de músicos, os diferentes tipos de instrumentos musicais, as línguas, a maneira com a qual eles movem o corpo, ou até mesmo a entonação, o que eles comem, cada aspecto disso revela algo do caráter de Deus, e nós, dentro da etnodoxologia, a palavra que eu usei com os meninos para conectar, a gente peneira isso na palavra de Deus, qual que é o fundamento disso, qual que é a origem disso, o propósito disso, e a gente aproveita isso para alcançar. É uma via dupla. A gente não quer só alcançar o povo, mas integrar isso no culto de modo que o povo possa usar aquilo que Deus colocou no coração deles para eles glorificarem ao Senhor. Então é muito lindo isso, e é a forma como a gente também associa a arte à missão. Nós podemos fazer isso, e particularmente, né, por ser da área da arte, da música, é o que Deus tem me permitido fazer também para que o nome dele seja conhecido. Larissa, voltando um pouquinho, a gente conversando sobre a nova geração, mas o que você disse a respeito de que o melhor que a gente pode oferecer às nações é a qualidade do nosso relacionamento com Deus. Então, pensando nisso, nesse lugar secreto de trazer a existência, aquilo que veio a partir de uma revelação de Deus, como que tem sido esse seu caminhar com Cristo para receber essas revelações? Como é a prática disso, sabe? De contemplar a Deus, como é que eu vou conhecer algo novo do Senhor e trazer isso sendo manifestado através da arte? Quando a gente fala sobre o Senhor, é um lugar assim, de muito cuidado, porque nunca é só sobre fazer. Né? Eu posso querer fazer coisas com o coração desalinhado ou com a motivação errada, e isso não ser agradável a Deus. A gente vê lá Caim com uma iniciativa muito legal, mas o coração dele não pertencia ao Senhor. Então, assim, um lugar que meu coração nunca teve, eu nunca fiz algo
com Deus com o intuito de ter uma música, de ter uma aula, ou de ter uma revelação, ou de ter, entendeu? Eu acho que isso a gente aprende na TED, né? Nós temos que ir diante do Senhor com o nosso coração de conhecê-lo mesmo, de você conhecer a Deus, de você se relacionar com Ele, de querer ouvir a voz de Deus. E você falando aí, eu fico pensando muito sobre como as coisas, por exemplo, começaram, né? Não foi nesse intuito. Uma vez eu lembro que eu estava assistindo uma aula, e aí se você deixar, toda sala de oração eu vou gravar, porque não pode nascer uma música. Toda vez que eu vou meditar, o meu coração, ele vai sair, e vai fazer uma coisa que a gente falou também sobre isso na aula. Ele vai sair do Senhor, ele vai deixar de ser o meu foco, ele vai deixar de ser a minha prioridade, e o meu objetivo vai ser só um produto, né? Então, não estou falando que eu não tenha feito uma música assim, que eu quero fazer uma música, porque às vezes a campanha de King's Kids, por exemplo, a música ela vem um tema. Mas a minha preocupação antes de fazer uma música é ouvir a voz de Deus. Eu falei na aula e eu tenho falado isso, né? Para mim, a maior característica do profeta é poder ouvir a voz de Deus. Antes de falar em nome do Senhor, a gente precisa ouvir a voz de Deus, a gente precisa valorizar a presença de Deus e ouvir Deus. Então, as coisas elas foram construídas nesse lugar, de querer conhecer o Senhor, de valorizar o meu tempo mesmo de meditação, meu tempo com Deus, e nesse lugar ele me surpreender com tesouros, que é o bônus, né? Eu estou meditando a música Eis a Luz, por exemplo. Eu não queria compor uma música, não fui com esse intuito. Eu tenho o hábito de meditar com o meu violão, porque eu vou adorando, eu vou orando no meu tempo. Isso já é algo que eu já faço, né? Não com o intuito de compor música. E de repente eu estou ali meditando e era como se eu ouvisse na minha mente o refrão. E aí eu comecei a cantar para Deus e parecia que a palavra ela estava explodindo no meu coração à medida que eu cantava, que Deus estava falando comigo. Então, a base de todas as coisas, por mais que isso acabou acontecendo, a gente tem o fruto disso, mas isso nasceu no desejo de ouvir Deus. E é suficiente. E até hoje, mesmo que hoje eu tenho muitas canções, os meninos brincam lá na base. Larissa, e aí, Deus te deu mais uma música? Você não está meditando não, né? Porque eles sabem que é fruto desse lugar. Mas eu não vou para esse lugar para ter isso. Acontece, Deus me deu e amém. Mas eu sempre vou nesse lugar, independente de música, independente de aula, de palavra, de qualquer coisa que eu poderia compartilhar com as pessoas. Eu não vou para esse lugar por causa disso. Eu vou para lá porque eu quero ver o Senhor, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero aprender, eu quero que Ele me ensine a palavra dEle. Então é isso. E falando sobre esse desejo, né? Me lembra muito o Salmo 27, acho que o versículo 4, que ele fala: uma coisa eu desejo e essa a buscarei, né? Que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias. E isso leva a gente muito para esse coração davídico, né? Aquele que se satisfaz em conhecer, em estar diante da glória do Senhor e conhecer o coração de Deus, né? E sobre essa busca constante, sobre essa busca que faz o Senhor ser suficiente, e através deste lugar vir as inspirações, vir esse resultado de adoração, de contemplação, de beleza de Deus sendo trazida à realidade. Eu me lembrei, eu nem sei se eu posso falar muito isso, mas teve um track que eu fiz com você lá na minha TED, sobre adoração, que você compartilhou que no mesmo dia em que uma música sua estava sendo lançada, você estava na manutenção da base. Lavando banheiro. Lavando banheiro. E acho que é uma coisa que precisa ser gerado muito na gente, né? Esse coração
sacerdotal, esse coração que está primeiro inclinado em servir a Deus, primeiro inclinado em ministrar diante do Senhor, para depois ser capaz de compartilhar isso com as outras pessoas. E como que para você é essa parte de ministrar aos outros, como que é esse transbordar, como se fossem, né, esses fluir do rio de Deus, como se fosse como se fosse o fluir do rio de Deus, esse compartilhar e o transbordar daquilo que está sendo gerado no seu secreto com o Senhor. A gente está falando sobre João 7, né? Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. A gente encerrou hoje a aula falando que nós não podemos jorrar na vida das pessoas nada daquilo que não esteja fluindo em nós, né? Então, a adoração, na minha perspectiva, ela é uma consciência de que nós estamos diante de Deus e tudo que eu faço no meu dia é no intuito de honrar e agradá-lo, né? E é uma resposta que vai muito além da música, mas ela vai ser correspondida da maneira que eu limpo mesmo o vaso da minha base, que eu cozinho para as pessoas, a maneira como eu converso, eu trato as pessoas que moram comigo. Por quê? Porque eu estou diante de Deus, eu contemplo Deus e isso muda a minha maneira de ser e a minha maneira de agir. Então é essa coerência, né, que a gente também falou sobre isso, entre o que a gente oferece com as nossas mãos e o que está no nosso coração. É isso que Deus quer que nós façamos, né? Quando a gente pega o Salmos 24, quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. E uma coisa que a gente falou hoje também, dentro da capacidade do artista, quando Deus fala sobre Bezalel, né? O texto deixa claro que além de ungir as mãos de Bezalel para uma capacidade de fazer, de servir, Deus também derramou sobre o coração dele sabedoria para que ele fizesse todas as coisas em obediência ao que Deus estava ordenando. Então, eu acredito que o que Deus busca em nós é uma coerência entre as nossas mãos e o nosso coração. A Bíblia faz menção dessa coerência. No seu lábio você está me louvando, mas o seu coração está longe de mim. Então o caminho não é esse. O caminho é nós rendermos mesmo de todo o nosso coração, ou seja, todos os nossos desejos, as nossas motivações e as nossas intenções vão estar alinhadas com aquilo que eu faço. A minha vida vai ser, o meu servir, eu vou cantar daquilo que está no meu coração, eu vou dar aquilo que o meu coração quer dar de verdade. E eu acredito que é essa coerência, esse alinhamento que nós temos que ter. Porque ninguém pode, nós podemos enganar uns aos outros. Eu poderia chegar aqui na base, ser uma pessoa que vocês não fazem ideia e por um tempo fingir ser alguém que eu não sou. Mas diante de Deus não, Ele conhece, Ele sonda o nosso coração, Ele sabe todas as nossas intenções. Então, é a partir de Deus que nós vamos também conseguir adquirir essa coerência, né? Isso. E o Senhor também como a gente está conversando, é a fonte de todas essas coisas. E aí me lembra muito sobre essa sede de querer estar sempre buscando diante do Senhor, que a gente está falando sobre o relacionamento com Deus, mas também o de não reter só para si, né? Dessa capacidade de ouvir o Senhor, servi-lo em obediência, mas de essa habilidade de compartilhar com as pessoas, com as nações, com os povos, a respeito daquilo que a gente está recebendo de entendimento, através da luz, da revelação da palavra. O que a gente mergulhou um pouquinho hoje foi nesse caminho que a gente percebe na palavra de Deus. Em João 7, o Senhor ele fala para nós
que à medida em que eu mergulho no relacionamento com Ele, por meio da palavra, do meu interior jorra rio de água viva. Lá em João 4, quando a gente encontra a mulher samaritana com Jesus, a palavra, ele fala para ela que se você me pedir, eu vou te dar de uma água que jorra para a vida eterna. A Bíblia diz que essa mulher teve esse encontro com Jesus, ele falou, sou eu, Messias, que eu estou falando com você. E a partir disso, ela larga o cântaro dela e ela sai no meio do povo pregando sobre esse Jesus que falou sobre tudo que ela tem feito. E a partir disso, todo o povo samaritano, muitos creram por causa do testemunho dela. Então esse rio que brota do meu interior, ele também jorra para que pessoas sejam alcançadas e outras fontes sejam ativadas e o Senhor ele se torna conhecido. Em Ezequiel 47, Deus fala de um rio que brota do santuário e conforme esse rio corre, esse rio se torna maior e ainda mais profundo e no entorno desse rio começa a brotar vida, tem peixe, tem árvore, tem animal, tem pessoas pescando e o texto diz que onde essa água toca, inclusive a água que é morta, né, referência ao Mar Morto, que é uma água cheia de sal que não tem vida, essa água se torna saudável, ela se torna potável. E aí o texto ele é bem enfático e diz que tudo isso acontece porque a água brota do santuário. E por fim a palavra de Deus traz para a gente em Apocalipse 22 sobre essa visão do trono de Deus, onde jorra uma água que desce por toda a cidade. Ali está, né, a árvore da vida e esse rio gera cura para todas as nações. Nós não estamos falando de um rio comum, nós estamos falando da pessoa de Cristo, que gera uma transformação no nosso interior, que gera um impacto nas pessoas que estão perto da gente, que gera um impacto nas nações e que vai reverberar por toda a eternidade, porque é isso que Jesus falou para aquela mulher e é isso que ele tem para as nossas vidas e através das nossas vidas. É muito poderoso, é maravilhoso, sim, né? Isso encoraja muito a gente. É verdade. Todos que têm um encontro com Jesus são transformados para sempre. Se torna uma fonte. Exatamente. Fonte de vida de Deus em nós. Amém. E aí, eu queria que a gente falasse sobre essa música Apocalipse 7, que carrega toda essa mensagem, toda essa essência do que a gente está falando. De que os povos saibam, de que os povos ouçam, mas é algo que, né, surgiu, é claro, né, de um tempo seu com Deus, de uma revelação a partir de uma contemplação de algo que veio dos céus, né, como um entendimento que se transformou em arte. E essa arte, uma canção, uma música que carrega essa essência, sabe, dessa palavra que a gente quer levantar, dessa bandeira que a gente quer levantar essas nações, do conhecimento, até que toda a terra seja cheia do conhecimento da glória de Deus. Na verdade, ela nasceu num prayer set na base, durante a Go Conference, a gente estava orando, cantando a palavra, né, a sala de oração, e aí Deus me deu esses 2 refrões que fazem parte da música lá, que é essa parte, né, que a gente canta até que todos saibam, até que todos ouçam, até que todos vejam a sua glória. E também o com alegria eu recebi, com alegria eu levarei sua mensagem a todos os povos, tribos e nações. Em breve, hein, gente, em todas as plataformas digitais, se Deus quiser, né, estamos em processo de gravação, se Deus quiser vai dar tudo certo. Quem sabe, logo, logo a gente já vai estar cantando ela. Em nome de Jesus, em novembro e dezembro no máximo, ela já vai estar aí. E aí, depois que eu cantei, né, essa música, fiz esse refrão, ficou ecoando na minha mente. Então eu entendi que Deus ele queria continuar o que ele estava falando. E é uma música que gera muito entusiasmo para nós, como missionários.
Pensa você falar assim, Senhor, seus sonhos sobre todas as nações eu vou seguir com temor e fervor até que todos saibam, até que todos ouçam. Então, isso gera um encorajamento. Vambora! E aí Deus falou comigo, falou, Larissa, primeiro eu queria que vocês observassem a minha visão, porque eu quero mesmo que vocês vão para as nações. Mas eu quero que vocês vão a partir da minha visão. Aí eu falei, beleza, Deus, e aí? Então, bora para Apocalipse 7. Diante do trono de Deus, uma multidão de povo que não se podia contar, de todos os povos, tribos, línguas e nações. Eu vi uma multidão com suas vestes brancas pelo sangue do Cordeiro, lançando sobre eles suas coroas e tal. Então, o que Deus falou comigo, que nós iremos, não é a partir da nossa própria ambição, não é viagem, não é turismo, entendeu? Não é sobre eu me realizar de ir para um lugar. É sobre corresponder à visão de Deus para os povos. Para que todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, conheçam a Deus e eles possam fazer parte dessa visão de Apocalipse 7, onde todos nós estaremos adorando a Jesus. Então, a nossa motivação para ir, o nosso entusiasmo para ir, não é a partir das nossas próprias ambições, mas é a partir do plano de redenção que Deus tem para todos os povos, tribos, línguas e nações. Isso alinha o nosso coração, e quanto mais a gente canta isso, Deus também vai alinhando o nosso coração. Então, eu tive o privilégio de escrever, e Deus está me dando um presente também, porque esse é o ano que a Jocum faz 50 anos. Então, assim, eu quero cantar com a nossa comunidade jocumeira essa música, celebrando o que Deus fez até aqui, né? Nós somos parte dessa onda brasileira e alinhando mesmo, encorajando o nosso coração por aquilo que está para vir. Sobre países que, mesmo que tenham grandes dificuldades, grandes desafios, nós iremos com temor e fervor, para que eles conheçam, para que eles ouçam, para que eles vejam a glória de Deus, né? Então, nós vamos estar juntos no Jocum em Família daqui uns dias. Eu espero cantar, celebrar com toda a comunidade jocumeira a visão que Deus nos deu, né? De povos de todas as nações indo para todas as nações. Vai ser bem legal, tô com muita expectativa. Amém! Em breve. Bora pro Jeff. Muito em breve, então estamos na expectativa de poder cantar juntos essa música. E falando sobre esse coração, esse coração de Deus sendo compartilhado conosco a respeito de povos, tribos, línguas e nações. Eu sei que você também tem um projeto em desenvolvimento muito especial a respeito, né, sobre a Ásia Central. Sudeste da Ásia. Sobre o Sudeste da Ásia. Você pode compartilhar com a gente o que é que Deus tem gerado, quais que são as expectativas que você tem conhecido a respeito do coração de Deus sobre este povo e como que Deus está te levando a responder sobre isso? Então, Deus tem comunicado comigo que a salvação, nós vamos gerar transformação naquele lugar a partir do evangelho comunicado para a nova geração. Quando eu estava no Timor, entrevistando, conversando com o chefe da tribo que se converteu, fez ETED, e perguntando para ele sobre as perspectivas que ele tinha a partir daquilo que Deus estava gerando na comunidade, ele falou: meu desejo é que as crianças conheçam a Deus, porque é elas que vão gerar a transformação. Então, desde cada país que eu pude pisar, né, o meu prático foi na Tailândia, eu já pude passar na Indonésia, estive agora esse ano no Camboja, né, estrategicamente Deus também tem me dado o privilégio de pisar lá em nações diferentes. O que Deus tem comunicado comigo é que essa transformação, essa pregação do evangelho, essa mudança das gerações vai acontecer a partir das crianças, porque elas vão ter acesso ao evangelho, elas vão viver uma vida diferente e a partir delas as próximas gerações serão diferentes. Então, como eles são um povo de oralidade,
a maneira que Deus me chamou, né, é um pouco óbvio. Eu vou usar o quê? Eu vou usar a música para ensinar a palavra de Deus. Então, eu estou fazendo EPOL, estou criando meu projeto lá, e Deus tem colocado no meu coração, nos próximos 5 anos, ganhar 1.000 crianças, começando por 5 países do sudeste da Ásia, e aí trazendo os valores de King's Kids, pregando o evangelho, crendo que elas podem ouvir a voz de Deus, e a partir dela, eu acho que o grande diferencial disso é que é a partir delas, quando elas conhecerem o evangelho, elas também podem ser evangelistas no meio do povo, para que as famílias e que toda a comunidade seja impactada pela glória de Deus. Então, estou sonhando, né, com o momento em que eu vou poder pisar lá, alcançar essas crianças e com a música a gente poder cantar sobre quem Deus é, e por causa do evangelho gerar um impacto no meio dessas comunidades. Então, tá aqui no meu coração. Bora, gente! Em breve, de Minas Gerais para as nações. É isso. Glória a Deus. Até os confins da terra. Até os confins da terra. E a gente já está caminhando pro final. E eu queria que você contasse e compartilhasse, na verdade, eu perdi a palavra que eu estava na cabeça. Mas eu queria que você contasse, deixasse mesmo palavras de sabedoria, de orientação mesmo para quem tem o ministério dentro de missão, dentro da sua igreja local, que envolve arte, seja a dança, seja a música, em todas as outras várias expressões que existem, o seu conselho mesmo, aquilo que você tem para deixar como legado para aqueles que estão caminhando para esse caminho que você já está indo. O que a gente ainda pode, o que a gente pode esperar encontrar, quais são os desafios que podem acontecer neste caminho, mas principalmente palavras o que você tem vivido que tem te motivado a permanecer nessa convicção de que a arte glorifica a Deus, de que a arte discipula e de que é possível trazer a teologia, trazer a Bíblia, a revelação de Deus através dessas multiformes expressões. Essa é mais difícil, né? para formular tudo, né? Mas quando eu comecei a dar aula de música, eu me lembro disso assim, marcante. Eu era adolescente dando aula de música, mas existia uma coisa que eu sempre falava para meus alunos, parece que falando com você, que eu posso visualizar um sentadinho na bateria comigo, e eu falava assim, eu sempre fazia menção de Mateus 6, de buscar o reino de Deus, a sua justiça, sabe? Então, meu conselho para essa comunidade de artistas, mergulha na presença de Deus, flui, porque a consequência disso é muito natural. Quanto mais eu beber, sabe, do Senhor, quanto mais eu conhecer a Deus, quanto mais eu amar o Senhor, quanto mais eu me derramar no Senhor, isso vai mudar tudo que eu sou e tudo que eu faço, e é suficiente. Então eu nem preciso me preocupar, usa a sua arte assim, sabe, eu não preciso. O que nós temos que fazer é nos mover mesmo na criatividade que Deus tem para nós, sabe, usar todos os nossos dons e talentos para que as pessoas saibam quem Deus é, e isso só vai acontecer à medida que nós dedicarmos tempo em conhecer o Senhor, em nos relacionarmos com o Senhor, em deixar que Ele flua do nosso interior. Então, antes de dizer qualquer coisa, antes de cantar uma música para qualquer outra pessoa, canta para Deus. Antes de você compor algo que talvez vai gerar impacto na igreja, nas bases, no mundo, canta todo o seu amor, a sua devoção para Deus. Eu brinco, né? Eu falo que as minhas músicas, por muitos anos, elas foram curtidas no azeite, do meu secreto com o Senhor. Por anos,
cantando só para Ele. Até hoje eu tenho músicas que eu canto só para Ele. Sabe por quê? Porque Ele é a pessoa mais importante para ouvir qualquer coisa que eu possa oferecer. Agora, se Ele quiser me usar para a glória dele, com os dons e os talentos que Ele mesmo colocou em mim, eis-me aqui, Senhor. Mas o nosso coração tem que estar no lugar assim, de oferecer o melhor para Ele. Se Ele quiser, Ele pode fazer como Ele fez com Davi, tirar de trás das malhadas e nos colocar em posições, se Ele quiser. Mas se Ele, até que Ele não queira, ou se Ele não quiser, eu continuarei no meio do pasto, sem evidência e sem aparência nenhuma, cantando sobre o meu amor para Ele. Então, a maior relevância que a gente pode ter é agradar o coração de Deus. É a gente fazer algo que alegra o coração de Deus. O dia que o nosso coração começar a buscar multidões, o dia que o nosso coração começar a buscar pessoas, o dia que o nosso coração começar a buscar agenda, o dia que o nosso coração buscar as plataformas, Deus não tem mais o nosso coração. Então, essa é a pura verdade e é o conselho que eu posso dar para qualquer pessoa. Não tem nada que a gente possa ter e conquistar que seja melhor do que o mínimo que Deus pode nos dar. Tudo nele é melhor. Então vamos fazer para Ele. É suficiente. Dar aquilo que Ele merece. Dar o nosso coração para Ele, a nossa devoção, a nossa ambição para Ele. Aí se Ele quiser, se Ele achar em nós um coração puro, digno, que Ele nos levante para influenciar, para ensinar, para a glória dEle. Mas é só se Ele quiser. Se Ele não quiser, está tudo bem. Hoje eu fiz essa oração. Deus, faz isso no meio da nossa comunidade de Ocumeiro. Não precisa ser através de mim. Mas se o Senhor quiser que seja através de mim, eis-me aqui. Mas se não quiser, eu vou continuar fazendo aquilo que Ele está falando para eu fazer. Adorando e buscando Ele da maneira que Ele tem me ensinado. E está ótimo. Amém? Amém. Uau. Que Deus encontre, né, Lari, esses corações disponíveis, humildes, mãos limpas, corações puros mesmo diante do Senhor. E muito obrigada por ser essa voz, sabe, que se levanta nessa geração para proclamar verdades bíblicas. Amém. Muito obrigada mesmo por sua obediência e devoção a Deus, que gera inspiração nessa geração e que Deus continue realmente te levando por aí, fazendo o nome dele conhecido. Muito obrigada por ter aceitado esse tempo de bate-papo, de conversa e compartilhar um pouquinho de tudo que Deus está gerando em você e está manifestando através de você. Amém. O privilégio meu estar aqui, na base, na aula e agora também no podcast. Um privilégio. Deus abençoe. Amém. Obrigada mesmo. E você de casa, muito obrigada por ter acompanhado a gente até aqui. Na semana que vem tem mais. Não se esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com quantas pessoas você puder. Assista os outros episódios também aí no nosso canal. Que Deus te abençoe.